A paz do Senhor, VIPs. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, meu amigo diácono Fábio, presbítero Marcelo, e a Deus, primeiramente, né? Deixa eu botar o óculos aqui, que sem ele eu não enxergo nada. O tema da nossa mensagem, pedi para colocar aqui. Não confunda pecar com viver uma vida no pecado. Esse é o tema da nossa mensagem, mas como tudo que a gente começa com oração. Mais uma vez, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos na sua casa, Deus. Senhor, depois de tanto tempo, de podermos estar aqui em comunhão, Deus, te agradecemos, Deus, porque estamos aqui novamente, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, por todos os livramentos, por tudo que tem feito por nós até aqui. Neste momento eu te peço, Deus, que não seja eu aqui, Senhor, mas a tua palavra que vem através de mim. Que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja conforme a tua vontade. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem lá em 1 João 3. Nós vamos ler o versículo 8 e 9. Amém? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Até aqui. Eu vou começar essa mensagem com a primeira parte, que é diferença entre pecar e viver no pecado. Existe uma diferença. E eu vou começar falando de alguns homens de Deus. Vou dar exemplo, que nada melhor do que a gente usar exemplos para explicar. E eu vou falar aqui de alguns homens, grandes homens de Deus. Noé, ele bebeu vinho, ficou bêbado, ficou nu, mas Noé não viveu como um alcoólatra. Jacó enganou Esaú, roubou a bênção, mas não viveu roubando o que não era seu. Moisés matou um egípcio, mas não se tornou um assassino. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas se arrependeu e não passou a vida como traidor. Esses homens aqui cometeram os erros, falhas, assim como todos nós. Mas a diferença é que eles não permaneceram nesse erro. Nunca confundam cometer um erro com permanecer. Existe uma diferença entre errar e viver buscando uma vida com Deus. E aí, o que nos fala aqui esse versículo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele pecou e ele vive pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Aqui, não está te falando que todo aquele que é nascido de Deus não peca e não vive na prática. Aqui está dizendo que não vive na prática. É uma diferença. Eu não estou dizendo para vocês que, mas pecar é certo, pecar não traz consequência, pecar não vai nos afastar da presença de Deus, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós podemos errar, nós vamos errar, mas a diferença é que nós podemos nos arrepender e viver uma vida com Cristo. Um pecado, ele não pode e não deve definir o que nós vamos ser, por onde nós vamos andar, o que nós vamos conquistar, com quem nós vamos andar. Aqui, esses homens, eles pecaram. Mas isso não foi definitivo na vida deles, isso não definiu o futuro deles. E assim também é com a gente. Eu não posso achar que, porque eu cometi um pecado, eu agora tenho que ficar longe da presença de Deus.
Melhor nem ir mais para a igreja. Eu já errei mesmo, por que eu vou fazer lá? É mais fácil eu continuar aqui. Eu não posso achar que porque eu pequei, eu não posso mais andar com pessoas que estão tentando caminhar num caminho bom. Ah, mas, pô, para que eu vou andar com essas pessoas? É mais fácil eu ficar aqui na roda desses aqui que fazem a mesma coisa que eu, do que andar com aqueles lá que estão tentando buscar um outro caminho, pô, eles vão me julgar, eles vão me olhar com os outros olhos, eu não pertenço mais ali. Não, a gente não pode confundir o pecado e viver no pecado. O pecado, ele não pode definir quem nós somos. E aí, eu vou entrar aqui na segunda parte dizendo, né, que o pecado ele não pode definir o meu futuro e presente longe da presença de Deus. Ou, melhor dizendo, o meu presente e futuro longe da presença de Deus. E aí eu entro na segunda parte. Nem eu, tampouco te condeno. Eu terminei falando, né, que o passado, nossos erros do passado, ele não pode definir quem nós somos, né? E o passado, ele diz muito sobre cada um de nós. A diferença é que ele não pode determinar o que nós vamos ser no futuro. O que determina o que nós vamos ser no futuro é hoje, é o nosso presente, são nossas atitudes agora. Os erros do passado, eles não podem definir quem eu sou, nem quem eu vou ser. O pecado, ele fica no passado. Ah, diaconisa, então eu apago o meu passado, é isso? Eu esqueço tudo? Não. Eu queria deixar para vocês nessa noite 2 palavras que eu julgo importantes para a gente trazer do passado. Uma, boas lembranças. A segunda, aprendizado. É isso que a gente traz do passado. O que é boa lembrança? É tudo que a gente viveu no passado, ou no futuro, no presente mais perto, e que, quando a gente lembra, nos traz boas memórias, nos dá alegria. Essas semanas que foi, se eu não me engano, quarta-feira, eu estava em casa com o presbítero Arica, Thais e com o Lucas, a gente começou a assistir uns DVD de quando eles eram criança. Cara, como aquilo foi bom. Como a gente riu, vendo a Thaís lá, dançando pra caramba, ela vai me matar, mas ela botou no status, então, todo mundo viu, não tem problema. O Lucas, bebezinho, como aquilo ali nos trouxe alegria, porque foram coisas boas, e é bom, não volta mais, mas nos deixou alegria, nos deixou boas lembranças. Às vezes é um familiar, que hoje não está mais com a gente, mas fez parte da nossa história. Quando a gente lembra com saudade, mas a gente lembra também com alegria dos momentos bons que passamos. Às vezes são os amigos que estão com a gente até hoje, amigos que passaram, mas que fizeram uma história. É o fim do ensino médio, né, aquela lembrança de, todo dia, aquela rotina, acordar, ir para a escola, estar com os amigos. Isso passa, isso fica no passado, mas traz boas lembranças. E muitas outras coisas, conquista, empregos e tudo que faz parte da nossa história, do passado, mas que é bom a gente lembrar. Mas e as coisas ruins? O que eu faço com elas? Delas eu trago o aprendizado. Eu aprendo para, no meu presente, no meu futuro, eu não cometer os mesmos erros. O que fica é o pecado. O que eu trago é o aprendizado. O aprendizado, ele serve para a gente, nos fortalece, nos dá sabedoria, para a gente não cometer os mesmos erros, e nos ajuda também a aconselhar, vamos dizer assim, pessoas que não viveram aquilo, que estão perto de viver, mas que a gente, com o nosso aprendizado, a gente pode ajudar a evitar e escrever uma nova história na vida dessas pessoas. Amém? E aí, eu vou, mais uma vez, usar exemplos para dizer o que a gente deve se tornar, né? Vamos dizer assim. Moisés, mais uma vez, falando desses grandes homens, agora só vou citar 3, ele assassinou um egípcio, mas ele não se tornou um assassino. Ele se tornou um libertador. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas em Pentecostes pregou 2 mensagens que levaram 8.000 almas a Cristo. Saulo perseguiu Cristo
diácono Fábio aqui falou. Perseguiu e assassinou cristãos. Mas Paulo se tornou um grande apóstolo. Amém? Essa é a diferença entre pecar e permanecer no pecado. Esses homens pecaram, mas não definiu o que eles foram depois. Eles não permaneceram no pecado. Eu vou ler aqui com vocês um versículo, eu pedi até para o Sim colocar para mim, eu não ia ler não, eu só ia explicar, mas aí eu vou ler que fica mais fácil. Deus, ele nos dá uma escolha. E aí eu vou ler com vocês João 8, do 4 a 11. Amém? Todo mundo achou aí? Está aqui. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes. Isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí eu fico aqui com esse versículo. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Deus nos dá uma escolha. Essa mulher, ela teve uma escolha. Ela podia ter seguido o caminho e continuar na vida de adultério dela. Mas naquele momento, Deus deu uma escolha a ela. E Deus dá uma escolha para cada um de nós. A gente que decide se a gente continua no pecado, se a gente permanece no pecado, ou se a gente vai ter uma vida com Deus. Essa é uma escolha de cada um de nós. Deus, ele fala aqui: nem eu tampouco te condeno. Mas existe alguém que condena, o diabo. Ele usa o passado para te condenar. Ele te faz parar no presente e te impede de prosseguir para o futuro. Mas Deus perdoa o seu passado. Deus é o nosso presente. E Deus tem um futuro para cada um de nós. Amém? Deus, ele nos deu o direito de escolha. Mas Deus também nos escolheu. Lá em Atos dos Apóstolos, tem uma parte que o Senhor manda Ananias ter com Saulo. E ele fala assim: Senhor, mas não é esse que persegue os cristãos com tanta violência? Naquele momento, Ananias, ele só conseguia olhar o pecado de Saulo e o condenou. Mas Deus, ele olhava o futuro de Paulo e o escolheu. E Deus escolhe e escolheu cada um de nós também, para ter um futuro com ele. Amém? Nós somos escolhidos de Deus. E aí eu vou para a terceira e última parte. Como Deus nos olha. E aí, eu vou usar a frase aqui de um livro famoso, que acho que todo mundo conhece. Eu pedi até para eles não colocarem, eu não coloquei, né? Que livro é esse? Porque eu sei que quando vocês lerem a frase, a maioria vai saber. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível
aos nossos olhos. Quem aqui já ouviu essa frase? Muita gente. É uma frase do livro Pequeno Príncipe. E ela é uma frase muito significativa, né? Porque só se vê bem com o coração. Porque o essencial, ele é invisível aos olhos. Quando a gente olha com o coração, a gente consegue ver o melhor de cada um. A gente consegue ver o nosso melhor. A gente consegue enxergar a essência. Mas quando a gente olha com os olhos humanos, a gente só vê o que está no exterior. A gente só consegue enxergar o pecado, a gente só consegue enxergar as falhas, os defeitos. Por isso que lá em 1 Samuel 16:7, eu não pedi para eles colocarem, não, também não vou ler aqui, porque eu só vou ficar com esse pedacinho. O Senhor não vê como o homem vê pela aparência, mas Deus vê o coração. E é assim que Deus nos vê, com o coração. Quando Deus olha para a gente, Ele não está olhando o nosso pecado, Ele está olhando aqui dentro. Ele está olhando o nosso coração, o nosso arrependimento, a nossa essência. Ele está olhando quem nós somos, Ele está olhando quem nós podemos nos tornar. Eu vou ler uma historinha aqui para vocês, bem rapidinha, bem pequenininha. Michelangelo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Michelangelo, né? Não é o do Tartaruga Ninja, não, né? É aquele artista, um artista, né, muito famoso. E ele era um pintor, arquiteto italiano, escultor. E não é o meu artista preferido, não. Meu artista preferido, para quem não sabe, é a Thaís. Mas ele foi um artista muito famoso. E ele fez muitas obras mundialmente conhecidas. Eu vou só citar o nome de 3 delas, mas isso também não vem ao caso. Pieta, Moisés e Davi. Se eu não me engano, Pieta e Davi foram 2 esculturas e Moisés uma pintura. Aí a história é mais ou menos assim. Certa vez, alguém impressionado com a beleza da sua escultura perguntou-lhe como ele era capaz de produzir tão bela escultura. Ele, sorrindo, respondeu: não é tão difícil quanto parece. Eu não faço nada. Eu apenas tiro o excesso. Michelangelo, ele não olhava aquela pedra como uma pedra vazia. Ele já olhava a obra-prima. Ele só precisava tirar os excessos. E Deus é assim que olha para nós. Nós somos uma obra-prima, mas nós somos obra-prima criada pelo Criador. Nós fomos criados imagem e semelhança de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não nos olha como o pecado. Ele nos olha como a sua criação. Temos falha? Temos muitas. Erramos muitas vezes. Pecamos? Pecamos. Vamos continuar errando? Vamos. Só que a gente não pode olhar só isso em nós. A gente não pode achar que nós somos o pecado que cometemos, porque senão a gente perde a nossa identidade. Eu sou a Verônica. Ele é o Fábio, o Nelson. Quando eu só enxergo o pecado em mim, quando eu só enxergo o pecado nos outros, essa passa a ser a minha verdade. E essa não é a minha verdade. A minha verdade tem que ser Cristo. Amém? Porque quando eu só começo a enxergar o pecado em mim, eu perco a minha identidade. Eu deixo de ser a Verônica para ser a mentirosa. Eu deixo de ser a Verônica para ser alcoólatra. Eu deixo de ser a Verônica para ser a fofoqueira. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Quando alguém chega perto de você para falar de alguma pessoa, você sabe que aquela pessoa já cometeu um erro, ela tem uma história. Às vezes ela fala assim, você lembra de fulana? Aí eu falo, a fofoqueira? Eu lembro. A mentirosa? Eu lembro. É isso que os olhos humanos fazem. Ele não deixa a gente enxergar o coração. A gente só enxerga o pecado. E aí aquela pessoa deixa de ser quem ela é, eu deixo de ser quem eu sou, eu perco a minha identidade para ser o pecado. Mas eu não sou o pecado, eu sou imagem e semelhança de Cristo.
É assim que eu tenho que me ver, é assim que Deus me vê. Eu sou uma obra-prima perfeita, porque quem me criou foi Deus. E tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Eu vou encerrar. Já falei tudo que eu queria. E essa mensagem que eu queria deixar para vocês, porque foi um texto que eu li no Instagram, e aquilo ali falou muito no meu coração. Não confunda pecado com viver uma vida no pecado. O pecado, ele não tem poder para definir quem você é, nem quem você vai ser. Existe uma diferença, sim, em errar, mas viver uma vida com Deus. Quando a gente vive uma vida com Deus, a gente vai errar, mas a gente vai se arrepender e vai voltar para os seus caminhos. E toda vez que a gente se arrepender, Deus, ele nos perdoa. Então, não olhem para vocês como o pecado. Olhem para vocês como imagem e semelhança de Cristo, como uma obra-prima criada pelas mãos de Deus, a mais perfeita criação. Amém? Então,